Olá, sejam muito bem-vindos ao Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. Hoje eu trago uma convidada para fazer parte aí nesse segundo episódio do nosso projeto. É a Isa, essa mulher de fé, essa mulher com um testemunho lindo. Gente, quando ela começou a falar comigo sobre o testemunho dela, eu falei, você vai estar no Contando Histórias, Compartilhando Testemunhos. Amém. Isa, seja muito bem-vinda, meu Obrigada, amor. Monique. Que os anjos do Senhor possam estar te conduzindo para você falar aquilo que essas mulheres estão ali preparadas para ouvir, porque não somos nós, né, Isa? É mesmo. É o Espírito Santo de Sim, Deus. e a gente depende dele, né? Isso. Se apresente aí para as meninas. Muito bom. Olá, gente. Meu nome é Isângela, sou casada, tenho 2 filhos, Rafael e Amanda, casada com o Robson. Sou de São Paulo. Olha, gente. Sim, nasci em São Paulo, cresci lá, casei lá. Meu marido ele é do Rio de Janeiro, mas nós nos encontramos em São Paulo, né? E Sim. toda a nossa história começou lá. Nossa história de fé, realmente, assim, de acreditar que Deus estava no controle de todas as coisas e nos encaminhar para nos casarmos, né? Robson vivia sozinho, assim, fazia parte de uma comunidade, mas ele morava sozinho porque não tinha parentes lá em São Paulo. Sim. E nos conhecemos na igreja também, né? E assim, começamos a namorar, em 2 anos nós já estávamos, já tínhamos noivado e casado, né? 1 ano e pouquinho depois veio o Rafael e depois uns 4 anos a Amanda. Ai, E Deus gente. começou a construir a nossa história, né? Tudo Sim. debaixo assim de uma vontade de Deus. Mas a vida em São Paulo sempre foi muito difícil porque nós éramos assalariados e aluguel para pagar e toda aquela coisa da vida de sempre, né? Que todo mundo passa. Sim. E chegou num determinado momento da nossa vida, nós já tínhamos o Rafael e a Amanda, e nós estava muito difícil, porque assim, acordava de madrugada para chegar às 7 num trabalho, às vezes em função do trânsito mesmo de São Paulo, a gente era muito desgastante tudo, então as crianças estavam cansadas, nós estávamos cansados, relacionamento cansado também já sendo desgastado, né? Porque se não tem tempo de qualidade. Sim, nós não tínhamos tempo para nós mesmo, né? Sim. E aí a família dele morava aqui em Brasília, mora, na verdade, aqui em Brasília, e a irmã dele fez um convite para ele, né? Convidando para que para que a gente viesse para Brasília tentar. Tinha uma oportunidade de emprego nessa ocasião para ele. Então nós nos movimentamos, pedimos ao Senhor, nos movimentamos e o Senhor preparou todas as coisas e nós viemos para Brasília. Só que embora a gente saiba, né, que nós tínhamos ali a permissão do Senhor, a vontade do Senhor para isso, quando chegamos aqui, não foi aquilo que a gente fala, que a palavra de Deus fala em Provérbios, né? Muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Sim. E a gente sabe que a gente precisa passar por um processo. Sim. Todas a nossa vida, a etapa das nossas vidas, a gente passa por um processo, né? E aí, quando chegou aqui nessa ocasião, para esse chamado desse trabalho, estava tendo uma mudança de governo, alguma coisa assim. Eu sei que não deu certo. E aí ele teve que arranjar outras coisas para fazer de bico, porque não era um trabalho fixo. E no momento que vocês vieram pela emoção ou vocês vieram com direcionamento de Deus? Com direcionamento. Tanto, eu lembro assim que uma das canções na ocasião, nessa época, era um do Fernandinho e era sobre uma nova história Deus tem para mim, um novo Sim. tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, que a gente sabia. Nós só tínhamos deixado uma casa que a gente tinha comprado, mas estava pagando essa casa, assim, Sim. sabe? Para construir, enfim. E eu sabia que nós teríamos uma nova história aqui. E aí, ou seja, né, Isa? Às vezes a gente acha que porque nós tivemos uma confirmação de Deus, vai ser tudo pleno, mil maravilhas, né? Sim. Eu vou chegar, o trabalho vai estar ótimo, vai dar certo, a casa vai estar certo, tudo Sim. vai estar bem. E aí é onde você falou. Mas nós temos que compreender que existe um processo. E esse processo que tanta gente fala do processo, né? Processo.
É o momento da gente ser lapidado para receber a bênção de Deus, o novo de Deus. O Senhor ele dá para nós quando ele vê que a gente está preparado para isso. Esse é o Exatamente, processo. exatamente. E aí, assim, parecia que estava só se repetindo a história. As situações financeiras que nós estávamos vivendo em São Paulo, passamos a viver aqui também. Minha cunhada, né, que é a irmã dele, que nos ajudou, ela cedeu uma parte da casa dela para a gente morar, então a gente aqui não pagava aluguel, dividiu, né, a casa com a gente, foi uma bênção nessa ocasião para nós. E assim, e aí ele foi começar a fazer bicos e com o primo, e foi encontrando os parentes por aqui, fazendo algumas coisas. Mas, Monique, quando a situação financeira ela chega num extremo, chega numa situação, algumas outras coisas vão se desencadeando dentro de um relacionamento, né? Sim. E assim, muitas coisas foram desencadeando. E até chegar ao ponto da gente dizer que não era mais isso que a gente queria. E quantos casamentos passam por isso, Isa? Sim. Quantos casamentos no momento ali, porque, como você falou, né? É uma situação que desencadeia outra situação. Outras, sim. Então, normalmente, nós mulheres, a gente tem dentro de nós esse desejo de o quê? De provisão, né? Sim, eu tenho um provedor, eu tenho um homem, então a gente quer se sentir segura, né? Nós temos o nosso pai na nossa infância, que é o papel o quê? Normalmente é o quê? A segurança. Isso. Então, quando a gente casa, o nosso marido ali é o quê? A segurança. Sim. E aí, quando essa segurança vai embora por algum motivo, às vezes a gente não tem um equilíbrio emocional e espiritual para passar pelo processo. É verdade, é isso mesmo. E a gente não entende, né? Sim. Eu acho que assim, o que nos deixa assim, com esse desequilíbrio é a questão de realmente não confiar naquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas, daquilo que Deus tem, sabe, de propósitos realmente para fazer na nossa vida. Como eu falei, eu tinha uma palavra, eu sabia, eu tinha um cântico, sabe? Nós somos, meu marido, né? Ele é músico, então a gente está nesse contexto, gosta muito disso, e eu tinha uma palavra como de uma canção mesmo, na minha vida, na minha alma, de que Deus faria uma nova história. E quando a gente está nesse desequilíbrio, desconfiando, né, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer para as nossas vidas, acaba que a gente colocando até em dúvida aquilo que Deus falou para nós. Será que foi a voz de Deus? Será que eu vim? Né? Será que aquilo foi de Deus mesmo? Ah, mas será que vai acontecer? E aí começa esse será, sim, que mina a nossa fé. Exatamente. Que faz com que a gente não enxergue que Deus está ali do lado e Ele está trabalhando em algo na nossa vida por conta do que a gente está vivendo. Sim. Você hoje está falando do que aconteceu contigo em relação a uma fase na finança de vocês. E existem tantos outros casamentos que é outras situações que nós mulheres não conseguimos nos posicionar. Sim. Né? Sim. Então o homem ele tem esse papel, mulher, de prover, né, de ser o protetor, e eu vejo, Isa, que Deus nos deu o papel de o quê? De interceder. Então, quando o nosso marido passa por algo, quando a nossa casa passa por algo, nós precisamos estar forte em fé para estar intercedendo. Exatamente. Para entender e enxergar que aquilo que Deus falou foi Deus sim, que não foi mentira. Sim, nossa, isso mesmo. E Monique, o resultado disso foi realmente um divórcio, né? Uma separação. Deus. E aí eu pego as minhas coisas, volto para São Paulo, volto para casa dos meus pais, muito entristecida com a minha filha, né? Que na ocasião tinha uns 7, 8 anos, mais um pouquinho. E o meu filho fica com o ex aqui, né? Agora o ex. Agora o ex. E aí, a gente entende, sabe, hoje, que tudo foi um propósito, porque a ideia era de eu chegar em São Paulo, me chegar e arranjar um emprego, ter uma casa, montar alguma coisa e levar as crianças para lá, né? Para que meus filhos morassem comigo. E o Rafael já estava dentro, assim, já adolescente, né? Então já tinha o grupinho dele de estudo e tal, e ele não queria, não quis, na verdade ele não quis. Isso me doeu muito, para mim foi muito ruim.
porque assim, a separação dos dois filhos, sabe? A separação da mãe, porque a gente tem esse dentro da gente, né, essa maternidade no Sim. sentido de que nós é que vamos dar conta de criar os nossos E filhos, né? assim, naquele momento você já tinha perdido alguém, né? Ali já Sim, foi já perdeu ali um casamento. Então, sim, vindo, agora eu vou perder meu filho, sim, né? foi As isso. percas já vêm. Mas hoje, né, depois das coisas que o Senhor fez na nossa vida, eu entendo que tudo isso fazia parte de um processo, de um Amém. propósito de Deus nas nossas vidas, tudo. Amém. Então, às vezes a gente realmente não vai entender, nós não vamos saber o que é que Deus tem para nós, porque nós estamos nesse tratamento, que é o que você falou, Sim. nessa lapidação, e precisamos ser lapidadas, precisamos, porque nós temos os orgulhos, nós temos as vaidades, nós temos tantas coisas, nós temos as dores que nós carregamos na formação da nossa história, Monique. Sim, sim. E isso reflete, sabe, no nosso relacionamento também. Então não é só culpa do outro, é a minha culpa Sim, também. claro. Nós temos os 50% de cada um, né? E a gente precisa entender isso, sabe, nos nossos relacionamentos, nas dores, nas dificuldades, o que é que nós estamos fazendo de errado, né? Exatamente. E essas foram as minhas perguntas. Sabe, Monique, hoje inclusive eu vinha ouvindo, né, lembrando de uma palavra que está lá em Samuel 30, e ele conta a história de Davi, quando Davi saiu para guerrear junto com todos os homens, e ele deixou a família, né, de todos, ficaram só as mulheres e as crianças, Crianças. né, naquela ocasião, e todos os homens saíram para guerrear. Quando Davi voltou, porque eles falaram, lá, né, nessa guerra, eles falaram assim, não, aqui não é melhor você não ficar, vai embora, vai cuidar das nossas famílias, enfim. Ele volta e quando ele chega nesse lugar, nessa cidade, não tem mais ninguém. A cidade pegou fogo, eles colocaram fogo, né, Sim. no local onde essas famílias estavam, e era a família de Davi. E esses soldados que depois chegaram, né, e os guerreiros que voltaram, né, junto com ele, todos eles sentaram e choraram alto, choraram amargamente, porque tinham levado a sua família, porque tinham levado as suas famílias, né? Sim. E aí eu me encontro muito nessa história, sabe? Porque nessa minha ida, sabe, eu fui com muita dor, eu fui com muito choro, sabe? Eu fui com muita angústia e muitas questões no sentido de e aí, Deus, cadê a nova história que o Senhor ia escrever para mim? Todos os questionamentos possíveis. Eu lembro que as coisas aconteceram muito rápido, no sentido de Deus abrir uma porta de emprego para mim lá em São Paulo. Eu fui muito abençoada, Deus não me desamparou, mas eu levava comigo as minhas dores. Eu não queria falar com o meu ex, sabe? Não queria trocar. Toda vez que a gente trocava, algumas palavras eram sempre amargas, sabe? Sim. Doídas. E isso ia acrescentando mais dores ainda. E toda vez que eu ia trabalhar, e nessa ocasião eu ia trabalhar de ônibus, né? Eu ia assim, chorando, sabe? Eu ia chorando. Eu lembro que eu pedia para o Senhor no caminho, para que eu não podia chegar no meu trabalho e trabalhar com aquela angústia. Sim. Monique, era incrível, incrível como Deus fazia, como o Espírito Santo fazia. Meu Eu Deus. chegava, às vezes, na porta, assim, no portão, para colocar a chave. Quando eu passava para o lado de dentro, era como se alguma coisa, como se o Senhor fizesse assim, ó, e tirasse, sabe, de dentro de mim aquela tristeza. Sim. E aí eu comecei a entender que eu poderia ser conhecida pelas minhas dores, pelas minhas tristezas, pelas minhas perdas, ou eu poderia ser conhecida como alguém que superou as dores, Amém. superou as perdas, e o Senhor ia escrever uma nova história na minha vida. Ou seja, você tomou a sua decisão. Sim, sim, Você se posicionou. sim, Porque normalmente, Isa, quando nós estamos no momento da ferida, a gente procura culpado sim, e a gente começa a desacreditar nos planos de Deus na nossa uhum, vida. E aí a gente não ora, aí a gente não jejua, e isso, aí a gente entrega. Ah, não, já divorciei mesmo? Vou sim, entregar. Ah, já saiu de casa mesmo? Vou entregar. sim, E a gente entrega de bandeja aquilo que Deus quer que a gente lute. exatamente. Monique, nessa história de Samuel 30, ele, depois que Davi chorou amargamente junto com todos os homens ali, alto, ele pede as vestes sacerdotais e ele faz uma oração ao Senhor.
E ele pede ali para que o Senhor, ele pede uma confirmação. Senhor, se nós perseguimos, nós vamos encontrar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Sim. E o Senhor fala para ele, vai, levanta. E a palavra de Deus fala ali em Samuel, ela fala que ele redobrou, ou ele conquistou, ele trouxe para ele um ânimo novamente. Ele se levantou e ele foi atrás, ele foi lutar com todos os homens, eles foram atrás. E pro final da história ele fala que eles conseguiram conquistar as suas famílias. Nenhuma tinha se perdido, nenhuma tinha sido morta, nenhuma criança, nenhuma esposa, nenhuma mulher deles tinha acontecido absolutamente nada, porque Amém. O Senhor tinha guardado. Amém. E eu vejo exatamente isso, sabe? Quando nós nos posicionamos, quando nós entramos no nosso quarto de guerra, quando nós entramos para orar, quando nós nos posicionamos, a gente pode ter a opção, ou a gente pode decidir, como você falou, viver numa depressão, numa angústia profunda, e eu tive essa oportunidade. Sim. Eu entrava no banheiro, assim, sabe, eu chorava porque eu não queria mostrar para minha mãe, eu não queria mostrar para minha filha, e eu soluçava de chorar, sabe, mas eu redobrava o meu ânimo, e ali eu passava, no outro dia eu ia trabalhar, eu ia conquistar aquilo que Deus tinha me entregado ali também, porque Ele estava cuidando de mim. Exatamente, ou seja, Isa, não é que você não sentiu as dores. Sim. Não é que você não sofreu. Sim. Não é que você não passou por dias maus. Mas você não entregou de bandeja. Isso. Você lutou e você entendeu que a sua luta não era uma luta com a força dos seus braços. Sim. Era uma luta no altar, era de joelho, era orando e era confiando no Senhor. Sim. Assim como o povo de Davi fez. E nessas ocasiões, quando a gente está muito ferida, né, como você falou, a nossa fé, ela fica muito pequenininha. Sim. Mais pequenininha ainda, né, que nós não temos fé tão grande, mas nossa fé fica muito pequenininha. E eu desacreditava, eu não tinha mais a esperança de voltar. Não tinha esperança. Eu já tinha um não, eu já tinha um divórcio assinado. Você assinou o divórcio? Assinei o divórcio, eu tinha um não já. Sim. Ele já estava com um outro relacionamento aqui. E eu estava seguindo a minha vida lá. Meu Deus, Isa! E aí, ou seja, tudo no mundo natural, estava tudo claro que esse casamento não existiria mais. Não existe. Teve o divórcio, mudou de estado, ele já estava relacionando com outra pessoa. Olha como Deus transforma a nossa história quando a gente tem fé. Sim, sim. E aos poucos, né, como também diz uma passagem, né, que quando Jesus ele está ali com o homem que a criança dele, desde criança, né, ele era tomado por um espírito do mal e jogava até essa criança no fogo, né, e ele chega para Jesus, ele fala assim, Jesus, se tu podes, faz isso, né? Ou seja, liberta meu filho, cura meu filho. Aí Jesus vira para ele e fala assim, se eu posso, tudo posso, né? Tipo assim, todas as coisas, né? Se você crê, todas as coisas serão possíveis. Sim. E aí ele fala assim, Senhor, então aumenta a minha fé. Ele pede naquele momento, sim, aumenta a minha fé. Então é possível, sabe? É possível quando nós desejamos algo, quando nós queremos, sabe? Tomar a nossa família, como Davi fez, ele foi atrás, ele lutou, sabe? Ele orou, ele buscou o Senhor. E aí ele teve a resposta. E foi assim, sabe? A minha fé foi aumentando, eu fui entendendo que era liberar perdão, o que era perdoar, de fato, coisas assim, porque são muitos detalhes, sabe? Sim. Mas essa parte do perdão, Deus tratou especificamente comigo. E aí, 3 anos depois, 3 anos, quase 4 anos depois, nós conseguíamos nos falar harmoniosamente, nós conseguimos tratar de algumas coisas, dos nossos filhos, ou de coisas e outras coisas, harmoniosamente, já não tinha mais aquelas farpadas, né? Ou aquelas farpas a gente não soltava mais. E aí, quando foi já quase no finalzinho, no meio do ano, ele mandou uma mensagem para mim. Isa, e assim, olha o que você falou, né, Monique? Quase 4 anos. Quase 4 anos, separados. Meu Deus, sim. Meu Deus. Com não. Sim. Então, é tempo. Sim. São dores, né? Olha para você ver, quando você entendeu o perdão, o liberar perdão, aí começa o que você vai começar a falar. Sim. Meu Deus. E aí ele me manda então essa mensagem perguntando se eu perdoava ele, se existia alguma
alguma chance, né, alguma oportunidade da gente voltar, da gente reconstruir ou construir novamente a nossa família, trazer de volta. E nessa ocasião aí, eu não orava mais por ele, eu não orava pelo retorno do nosso casamento. Porque para mim, ele já tinha me dado não. A gente já tinha conversado antes e algumas situações eu cheguei até a perguntar para ele. E ele falou para mim que não. Então eu falei assim, bom, então eu vou tocar minha vida. Então eu fui fazer minha faculdade, eu estava bem empregada, eu já estava morando numa casinha, num apartamento pequenininho, mas um apartamento que eu e minha filha, nós estávamos ali morando. Sim. E aí ele veio com essa conversa, né? E aí eu fiz uma oração, eu fiz igual Davi. E eu falei assim, olha, Senhor, dentro desse âmbito aqui, ó, natural, sabe? Eu com meu emprego, com meu carro, com a minha casinha, pensando já em mudar para um outro lugar, sabe? Encaminhando a minha filha, nós já estávamos na igreja, estruturada, já né? estava estruturada. Eu diria não. E muitas pessoas ao meu redor, muitos amigos, inclusive, sabe? Veio me aconselhar, Isa, toma cuidado, olha, Isa, sabe, a frustração, pode não dar certo, você vai voltar e não dar certo, sabe? Como é que vai ser? Só que no meu coração, isso é um detalhe muito importante, no meu coração, eu sabia que eu não voltaria com ele mais, mas eu tinha uma certeza que eu voltaria para Brasília. Porque eu não queria que os meus filhos crescessem sem essa amizade de ser irmãos. Uhum. Então eu tinha que um dia Deus ia me abençoar e eu voltaria para Brasília. Como eu não sabia, mas eu sabia que Deus ia me abençoar, porque o meu desejo era que os meus filhos crescessem, porque se um dia eu faltasse ou ele faltasse, eles teriam que ser irmãos e teriam que ter essa comunhão de irmão, né? E aí tudo isso começou a acontecer, e aí eu falei assim, aí eu falei para o Senhor, olhando no reino espiritual, lembrando das coisas que o Senhor falou para mim, de que uma nova história o Senhor tinha para mim, de que um novo tempo o Senhor tinha para mim, de que aquilo que eu perdi seria conquistado novamente, então eu vou dizer sim, debaixo da tua palavra. E aí foi isso, sabe? E aí eu lembrava, né, assim, sempre falando realmente a palavra, profetizando, porque a palavra tem poder. Quando nós profetizamos, ou seja, quando nós falamos, verbalizamos a palavra tem poder. Quando a gente fala, sabe, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Monique, isso tem poder no reino espiritual. Amém. Sabe, talvez a gente não esteja vendo, mas a palavra de Deus fala que chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Isso é fé, é chamar as coisas que não existem, sabe? Fé, certeza das coisas que a gente não consegue ver, mas a convicção de que aquilo vai acontecer, Monique. E era assim, eu comecei a andar, dar passos pequenos, a gente não consegue entender muita coisa, a gente não consegue dimensionar muita coisa, mas foi em passos pequenos. E não foi a sua vontade. Não. Né? A sua vontade era não voltar para esse relacionamento. Sim. Né? Que era aquilo que você ouvia. Isso é errado. Sim. Que é algo também, Isa, que nós precisamos estar atentas. Uhum. Às vezes não é que a outra pessoa quer o nosso mal, gente. Sim. Mas ao invés de você buscar respostas no homem, busque resposta àquilo que Deus quer falar com você. Sim. Então, no primeiro momento, você não queria voltar, mas você decidiu ouvir a voz de Deus. Exatamente. E fez toda a diferença na sua história. Toda a diferença. E a gente precisa fazer isso, fazer calar as vozes que vêm contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Exatamente. Sabe, são muitas vozes que ecoam, a nossa alma, o nosso sentimento, ele fala mais alto, ele põe em dúvida, tanto que Davi também fala, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Amém. E eu falava isso, espera em Deus, alma, espera em Deus, os meus sentimentos, e agora vai dar certo, e agora não sei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Para resumir aqui, então, o final da história. Que lindo! Deus é lindo demais, minha irmã. Deus é lindo demais, gente. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele permite a gente passar. Você, mulher, talvez está passando por essa situação que a Isa está verbalizando. E Deus, Ele permite a gente passar exatamente para
para a gente compreender que a mão dele é maior do que É. qualquer problema. Sim. E se está acontecendo, não enxergue isso como uma miséria, não enxergue isso como um fim, né? Um buraco ali, um Sim. fim do túnel, mas enxergue isso como uma oportunidade Sim. de você erguer, porque quando a gente ergue numa situação dessa, Isa, você se torna também uma mulher muito mais virtuosa, Sim. muito mais posicionada, Sim. muito mais cheia de fé, porque você enxerga o seu testemunho. Exatamente. E você vê que Deus não deixa a gente amparado. Não deixa, desamparado, não deixa Desamparado, mesmo. desculpa. Isso, e para resumir, voltei para Brasília e ele foi me buscar, foi buscar eu e a filha, né, e a Amanda, e nós voltamos junto e nós casamos novamente. Assinamos o papel, né, de casamento. Então, eu sou casada com ele novamente 2 vezes, né? Agora? Sim, agora Glória tá a valendo. Deus. E o que vem depois, né? Sobre essa restituição da história que eu falei de Samuel, porque ele chegou lá e nada tinha acontecido, que as esposas, as mulheres, né, as crianças, nada tinha acontecido. E os amalequitas, eles eram muito maus mesmo, assim, de coração, de aprontarem mesmo com as mulheres ali na ocasião, de matarem as crianças, matarem as mulheres, e não aconteceu nada. E foi assim também na nossa história, nada Amém. nos aconteceu, sabe? E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Amém. Senhor. Hoje eu posso dizer, sabe, que essa promessa se cumpriu. Hoje eu vivo a glória da segunda casa. Amém. Hoje eu sou grata ao Senhor, sabe, por permitir passar por essas situações, passar por isso, sabe? Hoje eu sou mais forte, eu sou mais madura, eu entendo os propósitos, sabe, de coisas que estão acontecendo, e eu me volto para o Senhor, sabe, para buscar, para ministrar, para falar. E assim, Deus vai nos conduzindo. É possível, Amém. é possível. Deus é possível. Deus não é, ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu para nós. Mas a gente precisa se posicionar. E aguardar o tempo de Deus. E aguardar. Meu Deus, eu vejo quantas vezes a gente perde a bênção porque a gente não aguarda o tempo de Deus. Isso. A gente não permite Deus fazer o trabalho que Ele precisa na nossa família, Sim. naquela área que a gente está sentindo as Sim. dores. Sim. Então, sabe, para você que está escutando, se você sofre, né, com essas dores da perda, sabe, de ser deixada por alguém, né, ou talvez até de familiares, né? Às vezes a gente vem carregando essas dores porque o pai nos deixou, a mãe nos abandonou, né? Mas nós temos uma palavra de ressurreição, uma palavra de vida, e hoje eu tenho essa palavra de vida, eu carrego comigo, eu decidi ser reconhecida, não pelas minhas dores, não pela minha tragédia, mas por aquilo que Deus reescreveu ou escreveu novamente na minha vida, a minha nova história. Sabe, hoje eu posso estar aqui nessa oportunidade que eu agradeço, de poder contar sobre aquilo que Deus fez na minha vida, do que Ele transformou, daquilo que Ele realizou na minha casa. E esse testemunho, Isa, eu tenho certeza que é uma resposta de muitas orações dessas mulheres que estão do outro lado. Porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Quando a gente está passando pelo vale, não é fácil. E é por isso que o Senhor levanta projetos como esse, né? Para quê? Para que a gente, em nome de Jesus, sermos instrumento de Deus para avivar a fé uma da outra. E é por isso, mulher, que hoje a Isa está sentada nessa cadeira. Por isso que ela está abrindo o seu coração, o seu testemunho, a sua intimidade, para mostrar para você que o nosso Deus é um Deus que não falha. É um Deus que faz de verdade aquilo que Ele promete na nossa vida. Então, não permita as vozes, como a Isa falou, ser maiores do que a voz de Deus na sua história, na sua casa. Em nome de Jesus, né, Isa? Amém, isso e mesmo. para finalizar, eu quero, Isa, que você já falou assim, meu Deus, mas assim, olhar no olho dessa mulher que está ali do outro lado, que está sentindo essa dor, que está angustiada, que acha que o casamento já foi para baixo, sabe? Que ela já recebeu ali uma carta de divórcio e ela o marido já está com outra mulher, assim como você mencionou. O que você tem para falar para essa mulher?
Salmos fala que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela quebra os cedros do Líbano. É a voz do Senhor, não é a sua voz, não é a minha voz, mas é a voz do Todo-Poderoso. Então, posicione-se, como Davi fez. Existe o choro, existe a lágrima, existe, sabe, a revolta, a tristeza, a mágoa, os sentimentos existem, mas você pode se levantar em nome do Senhor dos Exércitos para mudar a sua história. Deus, ele é poderoso para fazer e você precisa crer nisso. A palavra de Deus também fala que ao cheiro das águas vai brotar uma plantinha. Pode não ter absolutamente nada, apenas um tronco de uma árvore, é o que diz a palavra, um tronco de uma árvore. Mas ao cheiro das águas, não tem um rio, não tem um poço, não tem absolutamente nada, mas tem a voz do Senhor. E ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, vai florescer. E vai poder florescer na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Deus vai mudar, Deus vai trazer de volta, porque essa é a palavra de Deus. Você pode decidir, como Josué. Quanto a eles, ele falou, quanto a eles eu não sei. Quanto aos outros casais, você pode não saber, mas você pode decidir dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode estar o caos, mas esse é uma das prioridades de Deus. Ele adora o caos, porque foi na palavra que ele diz, haja luz, haja, e ele pode dizer isso para você também. Haja renovo na sua casa. Então receba em nome do Senhor Jesus essa palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre uma mudança, sobre o novo de Deus. Ao cheiro das águas vai brotar em nome de Jesus. Amém, amém. Isa, que lindo, que lindo. Amém. O Senhor, ele é perfeito. É mesmo. O Senhor, ele não falha. E eu creio que essas palavras, né, esse testemunho que vem através da sua boca, vai edificar, em nome de Jesus, vai renovar a aliança, vai trazer um sopro de vida para uma história que às vezes você, mulher, está enxergando que já foi morta. E o Senhor vai ressuscitar, assim como ressuscitou a sua história, a sua casa e a sua família. Amém. Muitíssimo obrigada, meu amor, por estar aqui hoje, fazendo parte desse projeto, fazendo parte desse momento que vai ser transformador na vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo toda a bênção, em nome de Jesus. Amém. Preciosa. Gente, muito obrigada. Continue nos acompanhando, que eu tenho certeza que o Senhor vai levantar mais mulheres para estar aqui, edificando a sua vida e a nossa vida também. Isso. Tchau, tchau, gente.